Obrigado por estarem aqui presentes. Hoje a gente vai falar sobre a próxima evolução da IA e a infraestrutura de inteligência de go-to-market para o seu negócio. Nessa apresentação a gente vai falar sobre vários temas e bora então começar. Você não pode superar a sua infraestrutura de inteligência. Esse vai ser um tema que a gente vai ver aqui na apresentação, porque basicamente nenhuma empresa cresce além da qualidade do seu sistema cognitivo, mesmo com muito capital. Se o fluxo de aprendizado, análise e decisão for falho, o crescimento ele trava. A maioria das estratégias de marketing hoje ela vive em PowerPoint, mas ela morre na execução. São estáticos, lentos, desconectados da inteligência real. A verdade é que você não pode superar a sua infraestrutura de inteligência e sem isso o seu crescimento ele vai travar. É exatamente isso que a gente resolve. A gente desenvolveu o TurboFlow AI, é uma infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market, ou se você preferir, para go-to-money, quando são projetos que já existem. Não é outra ferramenta de inteligência artificial, é literalmente um cérebro que conecta a sua estratégia de marketing e vendas junto com o crescimento de negócio num sistema e ele acaba resolvendo o seu limitador. Após 10 anos a trabalhar com consultoria, depois de atendermos mais de 100 clientes, a gente vai mostrar exatamente hoje essa nova arquitetura e como é que ela funciona aqui live. Na parte 1, a gente vai mostrar para você como gerar 50 ativos de campanha de negócios, marketing e vendas e nos próximos 10 minutos para um idioma com 101 prompts, algo que levaria mais ou menos ao nosso time umas 149 horas. E na parte 2 a gente vai ver a mesma coisa, só que para 10 projetos, 500 ativos de campanhas, negócios, marketing e vendas, criados em 9 idiomas, com 110 prompts, algo que levaria ao nosso time 1499 horas. Cada demonstração leva mais ou menos 1 a 10 minutos. Vou fazer algumas demonstrações. Você sim pode exportar depois os ativos para qualquer IA com os super prompts e os super contextos prontos para usar. Isso levará mais ou menos 60 minutos no total. Eu estou gravando a minha tela, sem cortes, sem edição. E nesse call de hoje você vai aprender o novo conceito de Turbo Teams, porque é que os funcionários júniores estão atuando como séniores, como aumentar a sua taxa de conversão no seu time de vendas, com contexto diamante, usando dados públicos. Queremos reforçar que isso não é automação. Isto é literalmente replicação de inteligência. A gente codifica a estratégia da sua empresa em um ativo cognitivo e escalável. Para dar um exemplo mais simples, imagine base de dados que é SQL, imagine depois a tokenização, quando você tem a parte de criar tokens, tipo Bitcoin, e agora imagine que a gente está criando assets. E esses assets basicamente são ativos em Word files que codificam a inteligência de marketing e de vendas e de negócio de partes da sua empresa. A partir daqui, só tem que saber o seguinte: desde 2016 que a gente está fazendo isso para diferentes empresas. Temos o Rubens aqui com a mão levantada, quer falar? Só me coloca de co-host aí, por favor, para eu deixar o pessoal entrar tranquilo. Eu estou sem o som, algum problema aqui. Consegue só pôr no chat? Tá no chat já o que eu preciso. Eu vou continuar a conversar porque tenho aqui algum problema de som, Rubens, só para alinhar. Continuando aqui para poder passar. Eu vou passar isto aqui. Continuando. A gente atende desde startups a líderes empresariais como Doutor Consulta, Pipefy, Cirela, CCA, Lobbies no caso da França. A gente está agora escalando tudo através do poder da IA, por isso seja bem-vindo aqui no mundo dos Turbo Flows e basicamente a gente vai mostrar como escalar a inteligência humana. Para poupar tempo a todas as partes aqui envolvidas, a gente criou esse link, que basicamente é TurboFlow Calculator. Podem acessar, podem simular exatamente o impacto que vai ser gerado a partir daqui para vocês poderem ler exatamente o valor que está aqui assim sendo gerado. E basicamente a gente pode explicar o seguinte, que estão aqui presentes. Hoje, se você tiver um time de marketing com 5 pessoas, cada campanha leva na média umas 3 semanas. Então, antes você podia ter 5 pessoas, 3 semanas, vai dar 15 semanas no total por pessoa. Com o TurboFlow, você coloca uma pessoa, 2, 3 dias, às vezes menos, vai dar 0,6 semanas, no caso de pessoas, e vai dar uma economia mais ou menos de 14 semanas. Pode ser mais, pode ser menos, mas é só para você ter uma ideia. Então, pega um salário de marketing ou de vendas, que dá 8 mil reais por mês, o caso de coordenador, dependendo obviamente do que você tem no seu time. Custo por semana, imagine 2 mil reais. Economia por campanha, multiplique semanas vezes 2 mil, vai dar tipo 28 mil reais. O que acontece é que se você tiver um volume de campanhas de 12 a 24, você vai ter uma economia entre 300, 600 mil reais. Esses números eles vão subir, vão ser menores, vão ser maiores, vai depender do input. O que você tem que entender é o seguinte, é o tamanho da receita potencialmente perdida. Cada semana de atraso que você tem a colocar uma campanha no ar ou campanha não lançada, você vai perder 50, 200 mil reais.
Só que acontece é que quando você vira para SMB ou Enterprise, esse número ele vai começar a subir de forma desproporcional. Podes passar de 200, 1,6 milhões, pode ser muito maior. Para você ter os valores médios, eu recomendo simular online. Veja exatamente o que tem lá e a partir daqui veja se isso vale o seu tempo e o nosso tempo para a gente continuar aqui a falar. Receita potencialmente perdida, de novo, são números médios, pode ser mais, pode ser menos, mas é só para você entender que tem dinheiro em cima da mesa. Isto é o que a sua empresa está perdendo agora por conta de não ter IA corporativa acessível. O pior não é isso, é o que você perde, mas mais do que isso é o que você nem sabe que está perdendo. Porquê? Porque enquanto você demora 3 semanas para lançar uma campanha, hoje os concorrentes eles lançam isso em 3 dias. Você precisa de 5 pessoas. Hoje tem empresas que estão fazendo isso com apenas uma pessoa que tem superpoderes e basicamente, enquanto você pode estar a gastar, no caso Enterprise, 1 milhão em implementação, tem empresas que estão gastando R$ 97 até quase R$ 5.000 e resolvendo um problema de forma bem mais simples. Então, de novo, sem TurboFlow, potencialmente você pode estar perdendo 200 mil, 1,6 milhões por ano. O número pode ser maior, pode ser menor, reforço, vai depender de várias variáveis. A gente já fez o calculador para você poder estimar. Com o TurboFlow, você vai ter um ROI sobre potencialmente sobre o investimento muito maior. Reforço, vai depender do nicho, vai depender dos dados disponíveis, vai depender do quanto é que você revisa, mas é mais ou menos para você ter uma ideia de um valor potencial. A partir daqui, o que é que acontece? Nós criamos os TurboFlows, que basicamente imagine que você tem uma empresa hoje sem IA, por exemplo, os seus clientes, imagine os clientes estão usando o ChatGPT, que é uma Porsche, e a gente adicionou aqui assim basicamente a forma de usar o helicóptero e o avião, que é meter prompts em workflows concatenados, que em vez de fazer apenas um prompt ou dois, a gente usa vários prompts que podem chegar às centenas. E a partir daqui a gente vai começar oficialmente a apresentação. Então, assim, qual é o problema hoje do mercado? A aceleração de AI é cara, lenta e complexa. A gente vai ver a solução, que é o TurboFlows, com super contextos e super prompts. A nossa tese sobre os 6 estágios da maturidade em IA. Como criar um GPT personalizado com 200 páginas via super contextos. Os nossos diferenciais, que é a metodologia. A demonstração completa do TurboFlow AI, impacto dos negócios e economia de tempo. E, sobretudo, não está aqui escrito que é a forma de pensar que você tem na forma como você usa hoje criação de ativos de negócio, marketing e vendas, que eu posso dizer isso por experiência até das conversas que eu venho tendo com clientes, é uma mudança de paradigma. Se preferirem, é mais ou menos como passar de carros a combustão para carros elétricos. Tem aqui uma forma de ver o mundo que ela literalmente muda a forma como a gente pensa. Para ser mais claro, hoje é caro a parte da aceleração de IA para pequenas, médias e grandes empresas. É lento porque demora meses a implementar. É complexo porque requer time técnico, por exemplo, para criar contextos. É inacessível para muitos SMBs ou tem alto custo de entrada. As implementações são longas e a dificuldade de integração com as ferramentas existentes é um parto, além de que existe a falta de profissionais qualificados prontos para utilizar IA. Então, assim, nós perguntamos diretamente no ChatGPT quanto custa implementar, por exemplo, um GPT personalizado com um contexto, no fundo, e com 60 a 70% de precisão para uma pequena, média e grande empresa, usando apenas factos públicos e benchmarks de setor e estimativas razoáveis. Essa foi a resposta que a gente recebeu. E basicamente assim, para 60 a 70% de contexto de dados públicos, a gente consegue, com esse nível de acuracidade, o valor de mercado cobrado é de US$ 5.000 a US$ 25.000, mais ou menos 30 mil a 150 mil reais, fora o custo que tem de mensalidade. Isso implica usar dados públicos, usar um GPT, um Claude, pode ser que tenha RAG, pode ser que tenha básica validação humana e pode ter uma simples UX de Stack UI. Ah, Fred, mas eu quero que a gente tenha 90% da acuracidade, ou 95%. Tudo bem, vai ter que pagar $500.000 a 1 milhão no caso do SMB, e no caso do Enterprise, o valor básico para esse nível de acuracidade é $100.000, se preferir US$ 600.000, ou $500.000, que vezes se câmbio de 1 para 6 vai dar R$ 3 milhões. Não estou falando se quer chegar a 95% de confiabilidade, que aqui puxa para 20 milhões no caso do Enterprise, o que vezes 6 vai dar uma conta mais ou menos de R$ 120 milhões. Enfim, os números eles são astronómicos. A pergunta que a gente fez foi bem simples. E se isso pudesse ser mais barato? E se pudesse ter uma solução no-code, sem código? E se não fosse necessária nenhuma engenharia de prompts, para não ter que pagar full-time a um engenheiro de prompts? E se não existe a construção manual de um contexto, ou não ter algum engenheiro de criação de contexto? E se isso pudesse ser mais rápido, melhor e mais barato? A resposta é sim, existe. Chama-se TurboFlow AI. É a infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market ou go-to-money, como a gente fala aqui internamente. E basicamente você pode usar qualquer uma dessas IAs que estão aqui. Para texto você pode usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Perplexity e o Grok.
Basicamente, você pode exportar os contextos, pode usar isso para imagens, vídeo, música, voz, código, aplicações, páginas, produtividade, suporte, publicidade, clones de IA, hubs. Desde que esteja aqui o logo, e mesmo que não tenha aqui o logo, desde que você tenha a habilidade de importar bases de conhecimento, você consegue criar contextos, você consegue usar turboflows e eles passam a ser úteis. Bora fazer aqui assim um demo rápido sobre como é que isso funciona. Imagina o mercado de perda de peso. Eu vou pegar aqui assim nesta palavra que é perder peso rápido sem perder músculo. E basicamente a gente vai fazer nos próximos 10 minutos uma demonstração com essa palavra-chave. E basicamente o que eu vou fazer é, eu vou simplesmente abrir aqui o software, eu vou compartilhar aqui a tela e eu vou colocar aqui. Por isso, assim que você entra, isto é o que você vê. E basicamente você tem aqui assim diferentes motores, vamos dizer assim. Tem um motor de vendas, tem um motor de criação de assets para go-to-market, tem anúncios pagos, tem a parte de criação de conteúdo e tem a parte depois de e-commerce para marketplace, tem os tutoriais, enfim. Eu só quero, no caso, criar assets. E eu para criar assets eu clico aqui, eu simplesmente insiro aqui a palavra-chave, eu poderia colocar aqui áudio se eu quisesse ou fazer outro tipo de simulação, só maximizar aqui um pouquinho. Eu poderia escolher aqui diferentes tons de voz se eu quisesse customizar aqui do lado, para já não vou customizar, eu vou simplesmente colocar uma palavra-chave e vou fazer literalmente Enter. Eu posso fazer aqui filtros se eu quiser pôr especificamente, eu vou pôr aqui, vai, América do Sul, e vou pôr aqui país Brasil, e vou imaginar que isto era só para o Brasil, e vou fazer Enter. A partir de agora, a máquina vai rolar o que a gente chama o avião de prompts, ou seja, ela vai rolar 101 prompts concatenados, vai usar a nossa metodologia de inteligência estratégica, 2%. Eu vou deixar a máquina aqui a rolar, isto vai demorar mais ou menos uns 10 minutos, e a partir daqui eu vou continuar a explicar. Por isso, a gente só colocou ali a palavra-chave, e o que acontece é que ele vai gerar depois um output que vai ser um Word, só que é um Word que tem informação basicamente concatenada, e com isso você consegue usar como contexto nas outras inteligências artificiais. Por que isso é importante? Para ser mais simples, imagine que você faz a gestão de uma pizzaria. O que é preciso para fazer uma boa pizzaria? 1. Preparar os ingredientes da pizza. 2. Colocar a pizza no forno. 3. Atender clientes. 4. Contratar e escalar. O que isso tem a ver com o que a gente utiliza? Primeiro a gente vai preparar os ingredientes na cozinha. Então a gente vai ter uma parte do processo em que a gente vai literalmente criar a cozinha e criar os ingredientes. Isto é a forma como a gente vê internamente. Isto aqui assim é a forma como eu quero que você imagine. Imagine que você pega em alimentos, você coloca tudo numa Thermomix, no caso da Europa se chama Bimby, aí escolha o seu termo, mas basicamente imagine um multiprocessador de alimentos em que você faz combinações mágicas e com isso economiza tempo na hora de poder utilizar a cozinha. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente criou uma forma de GTM em que você configura um GPT, vai fazer um conjunto de tarefas dentro da cozinha. Você escolhe, por exemplo, quero ver um Custom GPT, posso fazer download do contexto e posso com isso criar um Custom GPT, que a gente já vai ver isso mais tarde. Ou eu posso criar aqui assim na parte de fundações, clique em clientes, eu posso criar, por exemplo, um mapa do perfil do cliente ideal. Ou posso fazer uma análise do mercado, ou posso fazer uma análise do tamanho do mercado, ou posso ver uma VSL, leia-se Video Sales Letter, leia-se, é um vídeo de vendas, um pitch de vendas, e fazer isso clicando simplesmente aqui, depois indo no Gama, leia-se exportando para uma IA o texto e com isso a gente produzindo o output. Ou a gente pode fazer uma projeção financeira há 7 anos, ou a gente pode analisar a competição, ou a gente pode ver 10 ideias de nomes de produtos, ou a gente pode ver criação de insights para investimentos, ou a gente pode criar um pitch deck para investidor, ou a gente pode fazer uma análise de um memorando de investidor, ou a gente pode fazer uma análise de efeitos de rede, ou a gente pode fazer criação de páginas fáceis através de prompts, que no caso são super prompts, que a gente pode levar para o Lovable, Replit ou qualquer outra ferramenta parecida. Ou criar páginas simplesmente otimizadas com perguntas e respostas de SEO. Ou criar 10 a 40 imagens, ou fazer um vídeo, ou. As possibilidades são gigantes. Eu vou só terminar aqui a apresentação para entenderem, mas portanto, dá para criar produtos digitais com base de dados, ele customiza diretamente o prompt. Dá para criar música. Se você quiser, ele prepara o prompt e a comida está pronta para ser exportada para onde você quiser. Além disso, só para terminar, dá para criar planos de go-to-market, dá para criar identidade da marca, dá para criar mecanismos únicos, dá para criar planos de mídia para Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok, dá para fazer tudo, dá para você definir um time de vendas, dá para fazer criar uma apresentação de B2B para o seu time vender mais, dá para criar mensagens para outbound, dá para criar proposta comercial. Tem mais de 42 casos de uso e no final você quer contratar mais pessoas, é só criar um mapa
de contratação e meio que a máquina a partir daqui vai estar pronta. Então, a partir daqui você tem os assets prontos, é simplesmente colocá-los no forno. O que é isso colocar no forno? Você está vendo aqui que vai com 37%, o TurboFlow Process ele começa a aparecer aqui em baixo, mas repara que tem umas partes que ficam ainda vermelhas, quer dizer que ainda não terminou o processo, por isso a gente tem que esperar que ele termine. De qualquer forma, a gente pode analisar eventualmente como é que isto já está. Eu vou deixar mais tempo só para a máquina poder processar tudo e vou, nesse momento, voltar aqui na apresentação. A partir daqui, fazendo copy-paste dos dados que a máquina gerar, você consegue gerar pitch deck de investidor, você consegue fazer páginas, por exemplo, aqui assim para o Lovable. Eu vou dar aqui assim um exemplo de uma página que a gente fez aqui no passado, vou colocar aqui no chat. Vocês vão poder clicar, podem ver exatamente como é que ela aparece. Se quiserem fazer perguntas também no chat, sintam-se à vontade, ok? Estou aqui para a gente conversar. Tem aqui assim a possibilidade de criar páginas de opt-in, se você quiser. Você pode criar prompts de imagem que depois, através do Canva, você transforma lá em imagens. Você pode pegar nos roteiros de vídeo, subir no Manos da vida e com isso você consegue ter vídeos prontos. Então o que acontece é, a gente tem uma camada de entrada que são dados, que podem ser URLs, podem ser textos, como eu acabei de inserir, ou contextos básicos, vamos dizer assim, que são depois transformados em contextos diamante. A gente vai ter a nossa camada de inteligência estratégica, que é a nossa inteligência proprietária, vai ter uma camada de saída que vão ser os assets, e a partir daqui a gente tem um processador para simplificar a forma como você depois utiliza as outras inteligências artificiais. Então, assim, eu vou voltar aqui só para ver se eu consigo dar 2 ou 3 exemplos. Ele está em 54% e está vendo que ele já vai começando a pôr aqui algumas coisas meio que já prontas. Ainda não está tudo como eu quero, por isso ainda vou esperar um pouquinho mais de tempo, mas já tem, por exemplo, aqui, crie uma VSL. Provavelmente a gente já vai ver a criação disto enquanto ele está trabalhando. Eu vou só aqui para baixo, porque ele vai ter aqui assim, por exemplo, a VSL. O que é a VSL? Imagina o pitch deck, o pitch de vendas. Imagina você ter que explicar a alguma pessoa o que é que seria o pitch que deveria aparecer na página. Olha o que é que tem aqui. O método definitivo para quem quer perder gordura sem sacrificar músculos. Eu tentei de tudo para emagrecer, mas sempre que perdia peso parecia menor e ainda flácido. Minha força diminuía e eu ficava sem energia. Essa é a frustração que escuto diariamente de pessoas determinadas que seguiram à risca dietas restritivas tradicionais apenas para descobrir a verdade que ninguém conta. Até 30% do peso perdido em dietas convencionais vem da sua massa muscular. O resultado? Você emagrece, mas continua com a aparência mole, sem definição e pior, com o metabolismo mais lento. Essa abordagem falha cria um ciclo vicioso onde você perde peso rapidamente, incluindo músculo valioso, fica com aparência menor, mas ainda flácido, vê a sua força e energia despencarem, recupera o peso perdido agora com mais gordura que antes, repete o ciclo, enfim, eu não vou ler tudo. Qual é que é o meu ponto? A gente já fez centenas desses projetos, mais de 2000, só para terem ideia, e basicamente o feedback de clientes é nota 8, 9, às vezes 7 quando não está assim tão bem, mas customizando o tom de voz vira normalmente um 8. E a partir daqui a única coisa que você tem que fazer é simplesmente ir copiando, analisando, ver se está com o tom de voz, está ótimo, beleza, então agora quero fazer toda a comida, preparar a pizzaria toda para literalmente poder exportar pizzas, fabricar pizzas, entregar pizzas para clientes, leia-se, ativos que sejam personalizados e que consigam aumentar a taxa de conversão, a receita, potencialmente o ROAS, redução de CAC, LTV, enfim, aí você vai ter que ver como é que isto se aplica especificamente no seu negócio. Enquanto ele está a criar tudo, que eu vou esperar que ele termine, eu preciso explicar o seguinte. O que é que o TurboFlow não é? A maioria das pessoas acham que é uma ferramenta de IA, mais uma. Não é isso que a gente faz, ok? Isso tem que ficar claro. O TurboFlow não é uma ferramenta de IA, é uma infraestrutura. É mais ou menos como o seu assistente para criar super prompts ou super contextos. Ou se preferir, é a cozinha que você nunca teve, mas que finalmente consegue fazer em escala. Para, por exemplo, você é um consultor, em vez de demorar 2 meses a fazer as apresentações para o cliente, você faz um onboarding de 10 minutos, coloca o cliente num call e apresenta outputs que ele olha e diz se concorda ou não concorda. E se ele não concordar, tchanã, você repete a viagem, só que em vez de demorar mais 2 meses, você agora refaz tudo e basicamente consegue fazer isso em mais 10 minutos e com isso você conseguiu simplificar onboarding de cliente, valor tangível para cliente e a partir daí partes de conversão, enfim, que podem surgir. E você não vai ter que refazer um monte de coisa. Então, a gente está a gerar um monte de super prompts e super contextos ou super conhecimentos que você pode alavancar com qualquer IA usando dados públicos, por isso não vai ter 100% de perfeição, só para deixar isso claro, não vai. Só que o que tem é um compromisso entre utilidade, escalabilidade e resultado. Então, entre o budget que a gente tem
a escalabilidade dos dados públicos e o resultado que você tem é um bom compromisso. Funciona com qualquer IA. Quanto maior a IA, mais valioso o TurboFlow se torna. Você pode exportar os assets, não tem bloqueio. Basicamente é como você ter um engenheiro 24/7 a fazer super prompt, super contexto, só que você não paga o custo pesado da folha salarial, nem do cara engenheiro de prompts, nem da parte do engenheiro de contexto. Então, mas eu gosto mais do Chat, do Claude, do Gemini, Gama ou Humanos. Gente, exporte para lá e utilize. É simples. O ponto é, a maioria das ferramentas hoje, o que é que faz? Interface bonita, a OpenAI altera a API, puf, quebrou. A OpenAI lança uma nova atualização técnica, puf, empresa quebrou. Não tem metodologia proprietária por trás, logo é fácil de clonar e de copiar. O que é que a gente faz? No caso do TurboFlow, você não tem TurboFlow, fica preso à IA. Essa IA desatualizada, você fica preso. Você não pode aproveitar novos e melhores modelos. No caso com o TurboFlow, você gera a estrutura uma vez, mas mesmo que tenha problema, você pode fazer uma nova e você pode usar em qualquer IA, hoje, amanhã, para sempre. Amanhã o ChatGPT passa do 5 para o 6, você só rola de novo o Assets, mais 10 minutos e puf, é tipo SaaS. Você acabou de fazer upgrade de toda a sua base de dados de marketing, se preferir, entre aspas, porque não é uma base de dados, é um Word. E quando o cloud passar do 4 para o 5, você está preparado. Quando a empresa mudar de IA, você também está preparado. Por isso, a gente transforma empresas em máquinas de go-to-market, de inteligência estratégica, operando IA, transformamos a sua IA em uma vantagem competitiva real, não em ruído operacional, mas em coisas que transformam em mais receita, ou mais economia, ou mais visão. Três benefícios essenciais. A gente constrói isso para que as empresas consigam trabalhar de forma autónoma, consistentes e escaláveis, e a Shiftas, no fundo, está a construir o cérebro estratégico da sua empresa. É uma IA que literalmente ela pensa, replica a lógica com precisão. Em outras palavras, não vendemos eletricidade, leia, ou seja, não vende IA. A gente instala eletricidade no seu restaurante e a partir daí a gente escala a forma como você entrega pizzas. Então você não está comprando ferramenta, leia-se eletricidade, você está comprando, entre aspas, o restaurante, a pizzaria, à prova de IA, que mete eletricidade e entrega uma experiência diferente para o seu cliente. Hoje, a sua empresa só pode escalar, enquanto pizzaria, se preferir, até ao limite da sua escala de inteligência. E o que a gente faz é colocar inteligência estratégica para você capturar, armazenar, organizar e reutilizar o conhecimento estratégico. Cada nova campanha, hoje você começa do zero. Cada contratação tem que ter um novo briefing. Está no novo mercado, requer meses de pesquisa. Um novo conhecimento vive na cabeça das pessoas e não nos sistemas. Com o TurboFlow AI, a sua estratégia ela é codificada, é escrita, é estruturada, é reutilizável, os seus compostos de inteligência melhoram a cada uso, o seu contexto vira memória institucional, não sai dali, as pessoas podem entrar e sair da empresa, maravilha, mas a inteligência ficou lá. E o gargalo que as empresas hoje têm não é por falta de orçamento, talento ou ferramentas, simplesmente o que falta é infraestrutura da parte estratégica e de inteligência. Então o que acontece é, se você quer ter um máximo de crescimento, você pode sim capturar o conhecimento de forma estratégica, vai depender do quão você organiza, reutiliza e o quão rápido você distribui para ter várias campanhas. O TurboFlow resolve esses problemas e antes você tinha um jeito que era a inteligência fica trancada no cérebro do fundador, o crescimento é contratar mais pessoas para elas serem mais inteligentes, o dimensionamento é lento, caro e caótico, o novo jeito é inteligência codificada em supercontextos, o crescimento é multiplicar a inteligência com IA e você começa a escalar rápido, barato e de forma sistémica. Até vou ser mais claro. Você pode contratar 100 pessoas, comprar ferramentas de IA, gastar milhões em anúncios. Se a sua inteligência estratégica não for capturada, organizada e reutilizável, você está sempre a começar do zero. É esse o teto do seu crescimento e é isso que a gente quer resolver. Por isso, estamos transformando literalmente a parte da IA numa forma em que você consegue, onde a sua estratégia vira inteligência escalável. Por isso, estamos super orgulhosos de apresentar aqui a parte toda que a gente tem de inteligência estratégica. Eu vou voltar aqui no exemplo, porque provavelmente já deve ter terminado. Maravilha, repare que agora já está tudo feito, quer dizer que todas as pizzas e os alimentos estão prontos. E aqui é que a gente vai começar a brincar à séria. Vamos começar por fazer o seguinte: eu vou fazer download do supercontexto. Ao fazer o download do supercontexto, você simplesmente clica, vai abrir um Word e esse Word, está vendo aqui, perder peso rápido sem perder músculo. E eu vou começar a ler. O perfil do cliente ideal de emagrecimento sem perda muscular no Brasil é predominantemente adulto, de 28 a 45 anos, masculino sobretudo, 60%. Este perfil está sobretudo nas classes A, B e C, residentes em grandes centros como São Paulo, Rio, BH. Demograficamente alguém que tem renda entre 5 a 15 mil. O comportamento desse... Ele vai ter aqui toda a diferença, todo o briefing, as principais dores, os objetivos centrais, os hábitos de consumo, o poder aquisitivo, vai ser toda a inteligência já definida. Os canais preferidos são
Instagram, YouTube, para você não errar nos canais. E a partir daqui você vem para baixo e você tem aqui dezenas de páginas, para ser mais específico, 154. E a gente fez isso em quê? 10 minutos, ok? Inclusive tem aqui uma DRE. E basicamente você com isto só tem que fazer agora várias coisas. Repare que foi apenas um exemplo e esse exemplo gerou exatamente 154 páginas. O que é que a gente faz com isso? A gente, cria um Custom GPT, que eu já vou explicar o que é um assistente. Dois, imagine que você quer criar, por exemplo, um pitch deck para investidor. Você vem aqui na parte investidores, clica aqui assim, criar apresentação de investidor, você faz copy, você abre diretamente o Gamma app, faz criar novo, paste de texto, copy-paste do contexto que veio, que já vem tudo pronto, ok? É pizza pronta, literalmente. Não é pronta, mas é a parte da massa da pizza está pronta para ir no forno. Aí você só tem que jogar nas outras IAs. Quero relembrar que tanto o Gamma, quanto o Lovable, quanto várias outras ferramentas têm planos grátis que você pode usufruir. Tem casos em que não precisa de pagar para usar. Vou pedir para preservar o texto, português do Brasil. Eu vou pedir para separar os cards e vou pedir para fazer girar. E basicamente em menos de 2 minutos a gente vai ter um pitch deck de investidor em mockup, que óbvio que tem que ser revisado, óbvio que de 0 a 10 não vai ser um 10, mas vai ser uma base muito boa para você pegar, editar, rever e a partir daí começar a ter uma apresentação que fique boa, sobretudo para fazer duas coisas. Do ponto de vista estratégico, você ver os gaps de pensamento que você tinha. Dois, não gostei do pitch. Você volta na entrada, edita as palavras. Reparem que a gente pôs como perder peso sem massa, perda de massa muscular, correto? Umas 6, 7 palavras. Eu concordo, acho que você tem que concordar comigo. O input foi ridiculamente pequeno para o que ele está aqui assim a gerir. Ou seja, é um input mínimo, é quase como se a gente pegasse num ser humano, pegasse numa célula e a partir do conteúdo de uma célula, a gente desenhasse o corpo humano inteiro. É nesse nível de replicabilidade ou de escalabilidade. Só que a gente faz isso para o corpo inteiro. Então acontece as outras IAs começam no tático, você diz, quero uma imagem, pá, faz uma imagem. Só que o que a gente faz aqui é diferente. A gente primeiro desenha o corpo humano e agora pergunta o que é que você quer desenhar. Quer um braço? Quer uma cabeça? Quer uma perna? Então a gente primeiro desenha o ser humano completo, o esqueleto, e depois você só tem que exportá-lo para onde quiser para poder fazer a apresentação. E isso é uma mudança de paradigma porque as outras IAs começam todas no tático e elas não desenham o estratégico. Quer dizer, você pode pedir, mas vem o que a gente chama uma manta de retalhos. Vou fazer um pitch deck, agora faço uma página. Só que não está tudo estruturado de forma consistente. Você vai ter um processo inconsistente e não vai poder voltar atrás, o que vai ter retrabalho, o que vai ter desperdício de tempo e dinheiro. Cria a apresentação de investidor. Você pode ser que, em alguns casos, tenha que fazer delete assim de pequenas partes, tudo bem. É aqui o caso. Eu vou fazer simplesmente present e a partir daqui tem pitch deck para investidores. Eu vou andar simplesmente para o lado. Propósito: oferecer soluções eficazes para emagrecimento rápido que preservam a massa muscular. Problema: perda de massa muscular, resultados lentos, falta de abordagens científicas. A nossa solução entrega protocolo nutricional personalizado, programa de treinamento específico, sistema de monitoramento, porquê agora, aí vai explicar o porquê agora, o tamanho do mercado. Claro que você vai ter que checar as fontes, até porque as IAs às vezes alucinam, faz parte do processo, ter capacidade crítica, concorrência e produto e modelo de negócio e acho que você já entendeu a lógica. Através de 6 palavras, 7, ele já fez um pitch deck. Cuidado com as fontes, tem que checar cada uma delas. Por vezes a IAs alucinam. Sim, eu acabei de dizer isso. Preciso agora de fazer um mock-up para uma página. Eu não sei fazer prompts, mas sei fazer copy e paste. Normalmente são os júniores do seu time. Bora lá no Lovable. Você faz copy e paste no Lovable. E repare o que é que você tem aqui. Limite de mensagens atingido. Pronto, essa versão que a gente tem já passou os 50 mil caracteres. Tudo bem? Eu vou fazer isto dessa forma, que é o que tenho hoje. Vou subir. Aqui você pode... Repare que isto é um super prompt, que não é um promptzinho, é um promptzaço. Ok? É gigante. Ok? São páginas. Ok? Páginas. E você pode simplesmente chegar aqui e editar. Quero 1500 palavras. Ou vou enviar isto aqui para não ter limite. Então vou eliminar a primeira instrução só para não ter limite. Vou fazer Enter. Daqui a mais ou menos 3 minutos a gente vai ter isto aqui assim, pronto. Chat requests are failing. Hoje acho que tem um problema qualquer com o Lovable. Por isso, se isto for, se não estiver perfeito, aí é a responsabilidade de terceiros. Mas enfim, continuando aqui assim nos exemplos. Já vimos como criar uma. Desculpem aqui. Já vimos aqui assim como criar um pitch deck. Já vimos aqui assim, ou está sendo feita a parte dessa criação. Querem ver, por exemplo, como criar imagens? É simplesmente abrir o Canva. Abram lá o canva.com. Quero fazer prompts de imagem. Tem aqui assim Canva AI. Você clica.
pode clicar aqui, você faz paste na parte image, ok? E você faz copy paste, ele começa a fazer aqui os prompts. Eu vou simplesmente pôr a descrição do prompt 1, vou simplesmente isolar aqui o prompt 2, não vou pôr o prompt 3. Você teria obviamente que copiar isto para um Word, porque ele aqui cortou o prompt, mas ele tem 10 prompts por trás. Você faz Enter, eu faço copy-paste do prompt 2, faço Enter, e em menos de, sei lá, 20 segundos a gente criou umas imagens. Umas vão ser melhores, outras vão ser piores. O ponto é que assim é só você ver isto a ser gerado em tempo real, você pode clicar, pode adaptar, pode editar, enfim, só para você ver que ele consegue de nada fazer alguma coisa. Isto é a inteligência que funciona por trás, depois de 10 anos a fazer consultoria, tem sim ciência por trás. Se você acha que não tem ciência, convido você no LinkedIn a seguir os posts em que eu começo a falar de cada um desses pilares, ok? Só para você entender a lógica. Vimos um exemplo, clicamos, você viu que tinha 5 motores, ótimo. O que é que você faz com isso? Pega em cada um dos motores e começa a criar páginas. Por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, tinha 154 páginas, o Assets. Você pode depois fazer o Paid Ads, que vai dar, que é a mídia paga, vai dar umas 50 páginas. O Brand Post, às vezes umas 24, o E-Commerce. O nosso ponto é, isto, se você somar isto tudo, vai dar umas 200 páginas. O que é que você faz com 200 páginas? Você faz um Custom GPT e adiciona um volante ao seu negócio. Para ser mais explícito, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo de como criar um Custom GPT. Eu só tenho que explicar o porquê que na raiz isto funciona e funciona bem. Porque você tem que entender as 6 etapas de maturidade de qualquer negócio. Você tem que escolher um bom LLM, leia-se um bom carro, pode ser Fórmula 1, Fórmula 3000, Rally, você que escolhe o carro. Tem que escolher um LLM. Depois de ter um LLM, você vai ter que escolher prompts para ter o que é conversas. Ao partir você tem na fase 3 que tem que resolver a precisão, que é o volante, que a gente fala. Só depois é que você deveria ter agentes de IA. Qual é o maior erro que a gente vê? Pessoa que vai direto para agentes, não resolve contexto e depois diz que o agente não funciona. E a gente diz, claro, quando você sobe escada e passa do terceiro lance, do segundo lance direto para o quarto, quantas vezes você não tropeça? E a pessoa diz, várias vezes. É esse o problema. Você não pode pular etapa. Não vamos falar aqui de multi-agentes e de modelo como serviço. O importante é você entender o seguinte: quer resolver inteligência, fica a dica. Pode usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini e o Grok. Vão ter diferentes objetivos. Pode usar um Abacus da vida, um Adapta, para ser um router que mete vários LLMs para você poder usar. E a partir daqui você pode usar isto em várias IAs. O Lovable já fez aquele bonitinho, o dizendo que a página já veio, por isso eu vou clicar aqui e a gente vai ver a página que foi criada. Reparem que ela está a fazer load em tempo real. Eu vou clicar aqui e a gente vai ver a página que foi criada através do Lovable, usando um super prompt, no caso. O método definitivo para quem quer perder peso sem sacrificar músculo. Aqui vem um bugzinho, mas tudo bem, isto é fácil de corrigir. Tentei de tudo. A verdade que ninguém te conta. Os ciclos das dietas tradicionais. Recomposição corporal inteligente. E, gente, ainda nem pusemos imagens. A gente só tratou da parte de texto, copy, ok? A seguir é só subir vídeo, subir imagens e a página fica melhor. E veio a parte da identidade, pessoalmente eu gostei. O que é que está incluído, o que é que não está incluído, o preço, a oferta, e meio que veio pronto para você pegar, editar. E a diferença é que o copy vem personalizado. E reparem que ele põe Recomp Fit, ele já cria um naming específico aqui para essa situação. Resolvemos esta primeira parte, temos agora que ver a questão das conversas. Você quer resolver conversas? Crie prompts bem estruturados com esse tipo de estrutura. Ah, Fred, mas eu não sei criar esse tipo de estrutura. Então, se você faz prompts ruins, vai sair coisa ruim. Facto. Se você quiser prompts diamantes com uma bela de uma estrutura, você vai ter a estrutura que as IAs precisam para consumir isso. Ah, mas eu não sei fazer super prompts. Use o prompt cowboy e digite o chamado o lazy prompt. Produz uma imagem de uma pizzaria, de um restaurante com clientes com fome lá fora e que estão à espera de entrar. Você vai lá, faz copy-paste no Canva, como eu acabei de fazer, e ele vai gerar uma pizzaria. Então, eu não era designer e passei de 0 a 10 a ter skills tipo 5 de designer. E com isso, eu resolvi a parte de conversas, falta agora resolver a parte de precisão. Então, o que é que a gente fez até agora? Só para deixar claro. Quando você está no nível 1, que é IA, você tem o benefício de escolher o LLM, leia-se o carro. Escolheu o carro, agora você tem um objetivo, que é Generative AI. Limitações é a escolha do LLM, a escolha do carro. Soluções, você pode ter uma rota e se você fizer routing disso, a automação você resolve, seja com o Adapta, seja com o Abacus, enfim, é só escolher. Na fase 2, você vai ter prompts. Você está na fase do chat básico, tem inteligência conversacional, você vai precisar de um engenheiro de prompts. Ou você faz um curso IA, ou você faz GPTs personalizados, ou você usa depois o prompt cowboy meio que para resolver uma parte do problema. Ok? Isto seria a base. Quando você chega em contexto, entramos na parte de chat avançado.
E aí você vai querer o quê? Contextos personalizados, pum, mais um custo que é engenharia de contexto, não gosto, meta a inteligência estratégica, meta o TurboFlow AI para gerar contextos para você. Contexto é igual. Meteu lixo dentro, vai sair lixo. Meteu diamantes dentro, vão sair diamantes. O que é que seria um contexto de diamante? Eu vou dar aqui assim alguns exemplos, só para ficar mais claro. Você apenas pode pôr software financeiro, você pode pôr software financeiro para gestão de empresas, você pode pôr, a gente faz software de gestão financeira que automatiza cash flow, controla contas a pagar, contas a receber e ainda gera reportes. Ou você pode fazer a mesma coisa e dizer que é para colaboradores de 50 a 500, empresas com 50 a 500 colaboradores, que automatiza o cash flow, que tem esse preço e esses concorrentes. Ou você pode fazer um super briefing que já tem o target, as features, as métricas, o pricing, os concorrentes, os diferenciais, os clientes e o tamanho do mercado e o crescimento. Quando você começa a usar a parte disto, você resolve a precisão e agora sim você está pronto para usar agentes de IA. Qual a diferença entre os agentes de IA e os TurboFlows? Imagina o seguinte, ChatGPT você mete uma pergunta e gera o quê? Uma resposta. A gente chama isso de viagens de curta distância. Workflow, você faz um upload de um documento legal, põe uma instrução para checar o documento, uma pergunta, uma resposta. Depois de você fazer isso várias vezes, você faz o upload de novo de um documento, mas agora você tem 10 regras. Mas o que é que recebe? Uma resposta. A diferença disso para agentes de IA é que você agora vai definir tipo um chat com suporte, só que ele vai ter a liberdade meio que guiada para poder andar a responder dentro de um determinado contexto. Diferente dos TurboFlows, que são produto, APIs, você põe 3, 6 palavras ou inputs e ele vai gerar os outputs para go-to-market ou para go-to-money. Então o que acontece é, empresas sem IA, empresas com ChatGPT, empresas que utilizam os nossos processos têm um pouquinho maior volume de prompts, mas que gera um benefício que é, ao ter um processo condicionado e não um processo livre, você pode agora, por exemplo, criar agentes, como ainda hoje fiz um para um cliente nosso da Shifts, que em uma hora a gente criou um agente para ele, só que a gente enriqueceu o contexto, e a diferença é, sem contexto, o chat, o agente ele se perde, ele não consegue responder com acuracidade. Eu perguntei, por exemplo, qual é o nome da empresa? Puf, não veio a resposta. Porquê? Porque não tinha sido treinado. Então o que a gente faz é, depois de ter aquele documento, é simples vir aqui assim no JotForm da vida e na parte de base de conhecimento fazer upload de 150 páginas, só que você não demorou 3, não demorou 6 meses, não pagou 20 mil dólares para poder fazer isso, lê-se mais de 100 mil reais e no final você resolveu o problema da precisão aqui assim dos contextos e com isso você agora consegue ter agentes que realmente funcionam. Seja isso, seja para um intercom que você tem suporte em que pode customizar, enfim, o céu é o limite. Só para dar aqui assim um exemplo de Custom GPT. O problema do ChatGPT é esse. O ChatGPT, os resultados não são 100% precisos, a menos que você forneça o contexto adequado. Vou dar um exemplo. Qual é que é o meu ICP? E ele vai dizer, o seu ICP são CEOs, founders, CMOs, CROs, CEOs, blá blá blá. O problema é que eu queria fazer isto, mas eu queria fazer isto, por exemplo, para o projeto de perda de peso que a gente fez. Ele não funciona a menos que a gente crie um CMO AI, a gente injete na base de conhecimento o contexto, no caso eu pus aqui os 4 contextos, e a partir daí a gente simplesmente dá uma instrução a dizer, leia os anexos, e a partir daí a gente faz a mesma pergunta, e de repente nesse Custom GPT ele já diz, o seu ICP é alguém que tem 25 a 40 anos, é alguém que é mais sexo, por isso género masculino, que tem essa renda, etc. Qual é que é o nosso ponto? Imagina que você é uma agência e tem 50 clientes. Um ChatGPT não vai resolver. Ou você monta 50 Custom GPTs e organiza tudo, ou então boa sorte. Imagina que você é uma empresa grande e tem 10 business units. Você tem que organizar isso para poder ter respostas direcionadas. Se você não fizer isso, você não vai ter, por exemplo, neste caso aqui, os psychographics, os pain points, os motivadores, o comportamento, a oportunidade aqui é ter respostas precisas. Então o que é que a gente resolve? Hoje você tem literalmente um negócio sem direção, a gente está a adicionar literalmente um volante no seu carro. Mas eu tenho um carro que é um Fórmula 1. Claro, chega na primeira curva de Interlagos e puf, bateu na parede e depois diz que o agente não funciona. E não é verdade. A gente não colocou, foi um volante em cima do carro. Ué, é normal. Você pode também fazer o que eu fiz. Por exemplo, dia 28 de outubro, eu postei isso no LinkedIn, eu fiz literalmente 40 PDFs e 40 PowerPoints em cima de cada um cada uma dos super prontos e super contextos que tinha ali para serem utilizados. Eu basicamente em 3 horas preparei todo o onboarding de um cliente para poder fazer consultoria. Então, aquilo que eu antes demorava 2 meses, demorei 10 minutos a produzir os alimentos e depois demorei 3 horas simplesmente a fazer aquilo. Quer mais 12 casos de estudo? Bora lá. Fazer um GPT customizado sob medida. Vá lá, faça download do super contexto, vá em GPTs do lado esquerdo, clique aqui em criar. A partir daqui, dê um nome, dê uma descrição, insira um prompt a dizer leia os anexos, cria os quebra-gelos, que é o que aparece aqui, anexe os contextos que você gerar
com os Turbo Flows, e a partir daqui eu vou dar um exemplo que isto é real. Tive um cliente e o cara me disse: Fred, me faz um briefing do que vocês fazem. Eu disse: putz, peguei copy-paste da pergunta que o cliente me fez no WhatsApp e ele disse: a Shifts AI é uma consultoria, ou seja, meti isto no CMO AI que a gente criou. A Shifts AI é uma consultoria e plataforma de inteligência estratégica que combina metodologia executiva e inteligência artificial para acelerar o crescimento empresarial. Por meio do nosso sistema TurboFlow AI, transformamos poucas informações, como site, oferta e público-alvo, em estratégias completas de marketing e vendas com consistência, tom, posicionamento e ROI mensurável. Atuamos como um AI CMO para empresas que querem escalar com eficiência, eliminando retrabalho, acelerando decisões e construindo um DNA institucional sólido. Mais informações e tinha aqui o link. Enviei isso, cara. Ótimo, ficou ótimo, maravilha. Mais tempo que eu poupei. Quer fazer perguntas de negócio? Você pode usar a infraestrutura que a gente fez, adicionar 3 pessoas no seu negócio, um estrategista de negócio, um especialista de marketing, um especialista de vendas, e ele basicamente vai começar a responder a perguntas. Você usa os quebra-gelos, ele vai começar a fazer o diagnóstico com base no contexto que foi adicionado e vai a partir daí dizer onde é que está o gap em cada um dos pilares. Por exemplo, aqui tem um gap ainda de análise que são as parcerias. E diz que, putz, nas parcerias você ainda pode melhorar a integração com afiliados e outras coisas. Outro o caso de uso. Imagina que você quer aumentar a taxa de conversão de vendas. Esse é dos meus favoritos, tá bom? Você gera um TurboFlow, você pega num TurboFlow, não é o Assets, mas é o Sales, aqui eu vou ter que mudar a screenshot, mas tudo bem. Imagina que você vem aqui assim e digita Macy's no TurboFlow Sales. Eu vou fazer aqui assim um case enquanto isto está rodando. Você vem aqui, vou fazer aqui assim um exemplo rápido só para a gente ver com o Nubank. Eu vou mudar o motor para TurboFlow Sales, ok? Eu vou pôr aqui assim, vou pôr aqui Nubank, que é um dos meus exemplos favoritos. Vou pôr aqui assim Nubank, vou simplesmente fazer copy-paste do URL, adicionar URLs, copy-paste do Nubank, vou pôr OK e vou pedir para gerar contexto diamante e daqui a 2 minutos a gente volta. Isto é um exemplo da Macy's. O que é que traz aqui sobre a Macy's? Qual é que é o target e os demographics? Qual é que são as métricas? É uma empresa de 24 bi. Vou falar com uma empresa que fatura 24 bi. Os dados são 2022, não são 2025. Concordo. Isto é o que você tem que entender. Os dados são públicos. O que é que significa? A gente utiliza um modelo de LLM, você tem 60% na média da acuracidade, não tem 70%, não tem 90%, não tem 100%, mas você também não está pagando 20 milhões de dólares no caso Enterprise, ou não está pagando mais de 100 mil reais no caso do SMB. Então o que acontece é compromisso entre utilidade e resultados. Eu que queria entrar num call como vendas para não entrar cego para saber se ia falar com SMB ou Enterprise, eu sei que vou ter uma conversa Enterprise e é tudo o que eu preciso, ok? Categorias de produtos aparecem todas, a parte de posicionamento competitivo e, finalmente, a parte operacional da infraestrutura, tem 90 mil empregados, enfim, vai ter aqui vários contextos bons e o que você faz agora é sobe isso no AICMO e diz, com base no que você conhece sobre a minha empresa e com base no que está em anexo da Macy's, me diga o que é que eu deveria fazer para vender mais para a Macy's. E ele vai ler, obviamente, o contexto que você tem no caso do nosso TurboFlow AI, no seu caso seria da sua empresa, ou do seu cliente, e aí ele vai fazer o pitch, dizer, como passar de 15 dias para 15 minutos. Aqui de ser para mockups, tá bom? Que é como transformar a Macy's num canal de omnichannel. Vai depois fazer coisas, umas que não vão fazer sentido, tenha cuidado, veja o que é que tem que deletar, ok? Porque vai ter coisas que a máquina não vai acertar, tudo bem. Vai dizer quais são os potenciais impactos, que é você ter uma ideia se vale a pena ou não conversar. Vai por uma estrutura recomendada para como você deveria fazer e vai também pôr o rollout de que é que você poderia fazer. Não termina aqui. A gente tem calls atualmente que o cliente pega no call, transcreve o call no Zoom, sobe o Zoom no Cockatoo, pega no ficheiro e pergunta como é que foi de 0 a 10 esse call e a partir ele tem a avaliação do call e o vendedor depois melhora o call, aumenta a taxa de conversão, porque ele entrou numa reunião sem saber o que fazer e agora sabe com quem é que conversa, e dois, termina a reunião, pega na transcrição, sobe no Cockatoo, pega do Zoom, pega na transcrição, sobe no Cockatoo, pega nisso, sobe no chat GPT, pergunta como é que foi de 0 a 10 o call e ele está sempre a melhorar. Enquanto isso, vamos ver aqui assim, temos aqui assim o Nubank, é só fazer download do super contexto e a gente vai ter de novo aqui agora as análises, que no caso eu vou pôr aqui só para você ver isto diretamente aqui. Vai ter as funcionalidades, vai ter as métricas de performance, faturamento, clientes, 89 milhões no caso do Brasil. Umas coisas vão ser mais acertadas, outros menos, enfim, vai ter algumas vezes ele não vai acertar a 100%, só avisando. Vai dizer a sede em São Paulo, tem mais de 5 mil, mas é o suficiente para quê? Para a gente criar isto e subir num AI CMO e dizer, vou entrar numa reunião com o Nubank que me diga o que é que eu deveria fazer para vender mais TurboFlows. E a gente tem isso hoje. De novo, você apenas tem que fazer copy-paste para gerar os pitch decks. Acho que isto a gente já viu, eu vou saltar.
Você quer depois criar novas páginas de destino, acabamos de ver aqui assim um exemplo, ou você quer melhorar as páginas de conversão atuais, aumentar a taxa de conversão para aumentar o ROAS, reduzir o CAC e melhorar o LTV. Isto são exemplos de páginas que a gente fez. A gente já fez, sei lá, mais de 200 projetos do Lovable. Já perdi a conta, sinceramente, nos últimos 6 meses da quantidade de projetos. Planos de mídia. Você pode subir isso, pede para gerar um plano de mídia Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok. Leia os planos e a partir tem uma coisa muito boa. No caso de Meta Ads, por exemplo, ele diz qual é que é o budget necessário que você deveria fazer para fazer o go-to-market e passa automaticamente os interesses e você pode passar isso diretamente para a agência e ele só tem que pegar nisso e executar. Então, a parte tática e estratégica você resolve, a parte de execução ou você tem time interno ou você passa para uma agência e está tudo bem. Ele vai fazer os anúncios para topo, meio e final de funil, automaticamente você só tem que conectar isso e pôr alguém a executar. Putz, preciso fazer um pitch para uma VSL. Ótimo, quero aumentar a sua taxa de conversão de leads e de vendas. Vá lá no Foundation, criação de VSL, leia a VSL. Vai ter uma VSL para B2C e SMB, vai ter uma VSL mais emocional, vai ter uma mais para Enterprise, caso faça sentido para B2B, e uma mais para e-commerce. Você tem 4 pitches para poder ver qual é o melhor. Quero aumentar o design. Faça o exemplo que eu falei, vá lá, criação de imagens, copy-paste, sobe diretamente no Canva, produza mais de 40 imagens em 10 minutos, sim, isso é possível. Vai ter algumas que são lixo, pegue, delete, pegue nas 4 que fazem sentido e use essas. 20%. Quer fazer um vídeo com IA? Use Super Prompts, clique, quer fazer um vídeo com qualidade profissional. Ele vai, por favor, crie um vídeo com este script, copy-paste do que está aqui, que é um Super Prompt. Ele vai desenhar depois um vídeo desse nível, eu vou fazer play mais ou menos só para você entender o que é que vem. Vai uns vídeos melhores com humanos, outros piores. Suba lá no Humanos, ele em 20, 30 minutos faz um vídeo profissional. Vou ser sincero, uns vídeos vão ser melhores, vai ter outros que vão ser piores. Aí você vai ter que aprender a usar humanos e a gente ensina isso para você e para o seu time. Continuando aqui. Não tenho banco de dados e quero ter um login pronto. Só um disclaimer. E isto funciona para bases de dados com poucas tabelas. Não pense que está para fazer um Nubank ou um banco, esqueça. O que dá para fazer é mockups incríveis. Isso para fazer mockups é ótimo, para depois você enviar a um TI para alguém depois fazer um projeto mais robusto. É fantástico. Você pede para gerar mockup, 1 minuto e 30, ele prepara aqui assim os contextos, você vai no Lovable. Eu fiz isto, por exemplo, com um exemplo meramente ilustrativo. Peguei na HBO e quis fazer o que é que seria uma nova oferta para a HBO. Reforço, exemplo meramente ilustrativo, nós não somos afiliados com a HBO, embora eu adoro ver alguns filmes. Enfim, ele cria automaticamente no Lovable um login e você consegue depois ver o perfil, a assinatura. De novo, com o mockup é ótimo. Depois, a partir daí, você tem que saber o próximo passo. E o nosso favorito é, você hoje não tem contexto, criação de contexto demora 3 a 6 meses, é caro, 20 mil ou 100 mil dólares ou 1 milhão de dólares, depende do que você quiser de qualidade e de acuracidade. A gente consegue simplesmente ter um modelo que captura, armazena e gerencia a sua inteligência de forma mais eficiente e simplificada. Você simplesmente tem que ir lá nos contextos, adicionar o contexto e a partir daí você tem a curacidade. Pode fazer isso também para projetos, no caso do Cloud, que é só adicionar files, pode ir no JotForm e ao criar agentes fazer upload de files. Você pode, por exemplo, no caso do Intercom, que é suporte, pôr lá a parte dos nodes. Então, assim, o que é um TurboFlow para deixar todos na mesma página? Não é mais que uma estrutura de 101 prompts que vai preparar todos os seus materiais de marketing que você pode explorar para qualquer IA. No caso, a gente tem 5 motores, o de TurboFlow Sales tem 3 prompts, mas, por exemplo, o Assets tem mais de 101 prompts, 104 na altura em que eu estou a gravar este vídeo. Então, o que acontece é a diferença entre andar um helicóptero e andar num avião. Cuidado que vai consumir eletricidade e tokens de forma violentíssima. Quando é que eu devo utilizar o TurboFlow no caso do avião? Uso para novos projetos de go-to-market, vou levantar dinheiro e quero saber se o meu projeto de startup é viável. Super recomendamos. A gente já existe e quer melhorar os nossos projetos para, otimizar o tempo que a gente faz campanhas e para as novas campanhas a gente ter menos retrabalho. Super ajuda. Ou queremos reduzir os custos com a agência, também dá. E atenção que não é para tirar das agências. É para você enviar os briefings mais completos e mais assertivos para as agências. O novo conceito de Turbo Teams, o que é isto aqui? Algumas consequências de impacto. Vamos lá. Antes você tinha 5 pessoas a fazer, agora você pode treinar uma pessoa. A gente tem pessoas nas shifts que literalmente passaram a usar uma pessoa para poder fazer isso. Não quer dizer que você desliga as outras 4. O que quer dizer é que tem pessoas que passam a ser mais produtivas e aumentam os skills que elas não tinham antes. Antes, uma campanha por semana ou 4 campanhas por mês, agora você pode fazer mais. Antes, 7 meses, agora 60 minutos no mock-up, 2 dias para fazer o projeto. Antes, briefings constantes, agora briefa uma vez e reutiliza. Antes não tinha memória institucional, agora tem um super contexto com mais de 100, 150 ou mais páginas. Antes era inconsistente e genérico e desconectado, agora é coerente e pé estratégico e alinhado. Antes você precisava de engenheiros de prompt, agora não precisa de engenheiros de prompt, não tem código, não tem habilidade e não tem que pagar o salário full-time.
Antes você estava preso a uma única IA, aqui você exporta para qualquer IA. Antes você tinha júniors a produzir trabalho júnior, agora você tem júniors a trabalhar como séniores. Antes você tinha uma pessoa que fazia uma entrega, agora talvez a mesma pessoa tem superpoderes e faz 5, então aumenta o output, o throughput. Antes você tinha prompts aleatórios, agora você passa a ter prompts concatenados para ter literalmente um cérebro. Para ser muito claro, agora você escolhe um LLM, você faz a criação de prompts, no TurboFlow AI você transforma isso em super prompts, no TurboFlow AI você tem super contextos, ou você faz tipo o que eu fiz hoje, que é usei um super contexto, criamos um agente e o cliente ficou feliz. E de repente um agente que não funcionava passou a funcionar. Como é que funciona o TurboFlow AI para ser bem breve? Você põe 3, 5 informações, URLs, texto, PDF ou artigos, e ele no final vai ter um resumo conciso e estruturado. Em cima disso, ele vai produzir quanto mais contexto você produzir, melhor. E a partir daí ele vai criar os ativos, vai criar o contexto, e a partir daí você tem o próprio cérebro que pode juntar num chat GPT para ter um AI CMO, um AI CEO, escolha, que é o Chief Sales Officer ou Chief Marketing Officer, chefe de marketing ou chefe de vendas, e você passa a ter super contextos usando dados públicos. Claro que se você revisar os textos ainda melhor, e no final você agora pega nisso e faz perguntas, que é, por exemplo, vai no chat GPT, que tem agora o super contexto, e você diz, resuma o nosso ICP, faça o planejamento para a campanha de lançamento do Black Friday, crie um pitch deck para investidor, faça esse email outbound para, usando esse, sabendo que a gente vai entrar, sabendo que a gente vai trabalhar, por exemplo, com o Nubank, sobe o TurboFlow Sales, lá o Word, e pede isso. E a parte que eu mais gosto é que você depois não tem retrabalho. Então, assim, imagina que você faz uma viagem de avião de São Paulo para Londres, e depois faz uma viagem de São Paulo para Berlim, depois de Berlim para Dubai, Dubai para a Austrália, Austrália para a China, e de China para Los Angeles, Los Angeles para Nova York e Nova York para São Paulo. Você fez um monte de viagens e cada viagem você aprendeu alguma coisa, e cada vez que você fez isso, você usou 100 prompts. Você fez 10 viagens, você literalmente usou 1000 prompts. Você usa 1000 prompts hoje no ChatGPT? A resposta é não. Então a gente perguntou ao ChatGPT, anexou diretamente os files e perguntou, quanto é que se vale? Foi meio que a pergunta. Ele disse, 500 a 950 horas. Dependendo se é SMB ou Enterprise, que você vai economizar. E na parte de custo, internamente ia custar entre 40 mil a 70 mil dólares ou 90 mil a 130 no caso do Enterprise. É muito dinheiro. O que é que a gente diz? Bora lá economizar tempo. Passe de usar um ChatGPT para usar, não em todos os contextos, mas quando fizer necessário, os TurboFlows. Porque aí você passa, literalmente, estamos, por exemplo, 5 projetos, ok? Um de assets, um de paid ads, um de brand posts, um de e-commerce, um de vendas. 5 projetos, 284 horas economizadas, foram 36 dias, foram 223 prompts. Quer dizer que com esse valor por hora você economizar maior grana. Mas a gente ainda quer mais pesado, quer passar de primeira para sexta marcha. O que é isso? É quando você pega num projeto e faz, por exemplo, o que a gente fez aqui com o nosso time, que é 9 idiomas, 1000 prompts. E a gente poupou literalmente 1499 horas. Como? Metemos aqui assim Red Bull, e está vendo que assim tem UK, Saudi Arabia, Bangladesh, Índia, Chinese, etc. A gente rolou um projeto, 10 minutos, e a gente fez isso para inglês dos Estados Unidos. Depois fizemos isso para português do Brasil, perfil do cliente ideal da Red Bull, e aparece aqui em português. Só para deixar claro, aqui está em inglês, está bom? Red Bull Customer Ideal Profile. Depois fizemos isto aqui assim em espanhol, é cliente ideal da Red Bull, e veio tudo, todo o projeto. Depois fizemos o projeto todo em francês. Depois fizemos o projeto todo em alemão, chinês, hindi, bengali, árabe, inglês depois do Reino Unido, e temos 10 projetos. E com isso acontece 10 projetos, 1499 horas que a gente economizou porque a gente rolou 1000 prompts literalmente em 100 minutos, ok? Mais coisa, menos coisa, mas foi por aí. Esse é o impacto de usar o avião, mas não termina aqui, gente. Imagina você fazer isto para uma palavra, agora imagine você replicar isso por várias palavras. É possível, ok? Então você pode começar com 10 projetos, que viram 10 modelos de página, que viram 10 pitch decks, que viram 10 planos de mídia, que viram... É só escalar. Quero 30 projetos, que viram 30 modelos de página, que viram 30 pitch decks, que viram 30 planos de mídia. Quero fazer 100 projetos, que viram 100 modelos de página, 100 pitch decks. É tudo organizado, tudo escalável, tudo centralizado para você poder usar e reutilizar. Quem é que nós somos? Eu sou o Fred Vilaverde, prazer em ter você aqui no call. Somos mais conhecidos no mercado em São Paulo por eu ter trabalhado na Netshoes, onde eu fiz a gestão de mais de 30 milhões de dólares de mídia paga. Entretanto, montamos a Shiftas, tem esse monte de clientes que já deram feedback. Se quiser, audite. Tem aqui assim o link de startups, scale-ups, grandes empresas, só cheque isso, cheque os case studies. Tem desde a Solids, tem desde a Maximilas e outros clientes que a gente já atendeu, CCA, Lobbies. Mas eu vou, sobretudo, é dizer a nossa tese. Melhores contextos, mais acuracidade. Quando você tem mais acuracidade, gera mais produtividade, o que gera mais dinheiro. Por isso é que volta naquele slide inicial. Você está deixando em cima da mesa alguns entre. Pode ser 200 mil reais, pode ser 1 milhão, o que for. O ponto é, descubra o que é que você está perdendo. Porque tem aqui o efeito dominó que você hoje não usa. Então,
Os resultados estratégicos dependem da qualidade do contexto. Cada TurboFlow são 101 prompts, você tem 50 ativos coerentes, é um cérebro, você pode usar o GPT em minutos, não meses, não precisa de um time técnico, não tem que pagar esse salário nem do engenheiro de prompts, nem do engenheiro de contexto, e você consegue ter ultra velocidade. Algumas features só para terminar, 9 línguas, mais de 54 regionalidades, ele se adapta culturalmente ao tom de voz local. Sim, ele vai dizer, no caso de São Paulo, Porta, e no caso do lá, o cara. São Paulo e Rio, ele vai adaptar o tom de voz, ou se for do Ceará. Para dar aqui assim exemplos mais concretos entre países, talvez seja mais simples. Brasil, você diz pegar o ônibus, em Portugal é apanhar o autocarro, em Angola é apanhar o machimbo-bombo, em Moçambique é apanhar o chapa, e isso se multiplica depois por todos os outros países. Por isso, se você tiver uma solução global, enterprise, precisa escalar entre vários países, isso dá. Tem depois os modos os diferentes modos de tom de voz. Modo de vendas, formal, profissional, especialista. Tem esses 9, mas tem clientes que querem customizar. Você simplesmente tem que criar o que a gente chama, o analisar o tom de voz. Você sobe um texto e depois de subir o texto, a IA vai analisar e vai dizer qual é o seu tom de voz. Você grava o tom de voz. Por exemplo, aqui é o Professional Expert, ou no caso que estava aqui assim nesse projeto. E quando você depois estiver a gerar o projeto, só tem que fazer o load e ele automaticamente reconhece o seu modo. A partir daí, você consegue transformar o seu júnior literalmente num potencial sénior. Como? Você dá acesso à cozinha, ele aprende a usar os 50 use cases e a partir daí você tem N prompts ou contextos para usar. Qual é que é a mensagem? Você não precisa de 1 ou 2 anos para aprender tudo sobre IA. Okay? Isso é a grande mensagem. E antes você criava uma campanha que era pesquisava, definia objetivos, planejava, fazia os canais e o plano de mídia, depois desenvolveu o criativo, lançava, monitorava e checava. Agora você faz os primeiros passos tudo em um, que é gera o primeiro macro, gera automaticamente um micro, você revê e agora mete no ar, monitora e analisa. Então, 8 passos viram 4, é isso que a gente simplifica. E para deixar super claro, o TurboFlow AI faz 50% do processo, mas você vai ter que jogar outras IAs. Por isso, você vai ter que meter a pizza no forno e ter algumas IAs. Tem várias IAs que não têm custo, é o caso do Gama, tem um plano free, o Lovable, que se não me falha a memória, também tem uma parte de plano free, enfim, vai ter umas que são free, outras não são, aí você vai ter que avaliar. E no caso de cliente e agência, você ainda vai ter que ter trabalho manual. Por isso, o que é que muda? Antes, 5 semanas fazer uma campanha, agora 2 a 8 horas. Antes, 8 passos manuais, agora 4. Antes, muito operacional e tático, agora muito mais estratégico. Antes, devagar e lento, agora é muito mais rápido. Antes, idiomas limitados, agora 9 idiomas. Antes, limitada a capacidade, agora significativamente incrementada. Antes, perdendo espaço, agora você tem uma solução moderna. Então, antes você não tinha um GPT personalizado, agora você tem. Antes você não tinha contexto de 100 páginas, agora tem. Antes você não tinha 50 ativos de marketing, agora você tem. Antes você não tinha super prompt, super contexto, e agora você tem. E você tem isto uma experiência que é tudo visual, copia e colar, simples e fácil, não tem. A experiência é 100% no code e a pergunta que eu já sei que vai fazer é quanto é que isso custa. Bora lá. Turbo Teams é uma transformação mental. De novo, é mais ou menos que você passar dos carros a combustão para os carros elétricos. Muda o paradigma, muda a forma de pensar, muda a forma de estruturar. Isto é literalmente um novo hábito, ok? Então, eu mudei a minha forma de trabalhar com IA. Não faço mais páginas de HTML demorar 5 dias, vou demorar tipo 30 minutos a fazer um mockup ou 10. E isto muda muito. Então a questão é, quanto é que você economiza? Essa é a pergunta certa. Quer seja para usar o helicóptero, o TurboFlow Sales ou lá os 101 prompts que você tem aqui assim nos assets, 10 projetos são quase 1499 horas que a gente vai pôr no nosso time. Por isso, 1499 horas, 10 projetos em 9 línguas, é só fazer a conta. O preço, se não pagar a 10 mil, que é o quanto custa no SMB, ou mesmo 100 mil, que era quanto a gente viu que custava o projeto de aceleração, a gente vai cobrar 10 vezes menos, não vai ter a taxa de configuração que seriam 997 de dólar, mas vai ter sim uma taxa mensal para uso contínuo. Se você quiser fechar aqui assim nos projetos hoje, temos uma integração com 2 reuniões de 1 hora de Zoom de 7 dias. No máximo a gente vai fazer 7 projetos. A gente vai rolar o Assets, o Paid Ads, o e-commerce, postagens, vendas. A gente vai criar um contexto master com até 5 contextos, geralmente entre 10 a 20, 100 a 20 a 200 páginas que ele vai gerar. Vamos criar os 40 ativos para você ter os assets tudo pronto em Google Drive com os PDFs e apresentações. A gente vai criar o GPT personalizado de inteligência estratégica para você ter um AI CMO. Então, se a sua empresa já tem CMO, não tem problema, a gente só vai adicionar a camada de IA para você ter isso junto com a sua estrutura atual. Vamos criar um Google Drive para você poder fazer download dos contextos, cada um individualmente, e no final vamos criar um projeto de CMO AI para você poder utilizar. E em cima disso você vai poder utilizar tudo, pode fazer perguntas, você mantém a propriedade dos contextos, tem acesso a um login único. O texto completo é gerado através do TurboFlow Processor. Você tem resultados em 7 dias para ter todo o conhecimento para uma unidade de negócios.
além do GPT personalizado, são 50 vagas por mês devido à nossa capacidade atual. A partir daí vai ter planos de mensalidade 97, 497, 1497 ou 4997. Vai ter que conversar com a gente explica as diferenças, precisamos de entender as suas necessidades. A gente está em fase de beta na parte de chat, tivemos várias atualizações, versão 2.0 deve sair amanhã, inclusive a nova versão. Vai ter o chat que vai entregar já não em 2 ou 4 semanas, na realidade é amanhã. Peço desculpa aqui por essa parte, mas isso está mudando a velocidade da luz. Integrações com outras ferramentas no futuro. Vai ter sim pequenos bugs, não espero perfeição, somos transparentes, a gente quer coletar feedback forte dos usuários, faça parte da nossa comunidade. Eu vou dar aqui assim um exemplo só da última versão que eu recebi diretamente do nosso programador, que basicamente vai ter aqui assim projetos. Você vai clicar nos projetos, vai fazer o load dos projetos. Depois de fazer o load dos projetos, você vai poder ter a habilidade de conversar com cada um dos projetos. Ele tem ali chat, que é o que vai aparecer amanhã. Vamos inclusive a lançar. Então você per dia você escolhe um projeto diretamente no centro. Ele está neste momento a fazer o load. Você vai escolher o seu projeto, vai junto com o projeto anexar 2 ou 3 arquivos. Você anexou 2 ou 3 arquivos, vai poder a partir daí conversar com os projetos e fazer o que a gente chama o processo de, por exemplo, quero aquele TurboFlow, vou subir aqui assim algumas informações. Você faz simplesmente a escolha que você quiser, sobe e a partir você vai ter o chat, ele vai receber isto, iniciar o Turbo Chat e a partir você vai poder conversar. E tem uma parte que é muito bacana, que é a gente vai conseguir usar tokens para você conseguir ver e ter conversas avançadas em cima de todos os ingredientes que foram gerados antes. Por isso, este cérebrozinho que aparece aqui, você vai ver que basicamente ao clicar, você vai poder fazer refinamentos em cima dos conteúdos que estavam antes, que foi um pedido que os nossos usuários pediram, e bem na nossa opinião, que basicamente é, quero conversar uma VSL, sei lá, de 1500 palavras, eu quero 500, por exemplo. Você simplesmente tem que fazer o load do que a gente chama aqui assim os modelos. Você escolhe, por exemplo, no caso aqui contexto, ou tags, escolha o que você quiser, e vai fazendo perguntas, é simplesmente selecionar a tag que tiver aqui, e você agora faz perguntas, e diz, por exemplo, muda, já não lembro qual foi o exemplo que a gente fez aqui, deixa eu ver aqui, vais ter os quebra-gelos aqui também. Agora basicamente você tem que ir fazendo perguntas, meio que essa seria a lógica, por isso, deixa eu ver qual é o exemplo que vem aqui, mude, por isso, altera esse texto, e você inseriu, ele basicamente vai depois dar a resposta. Reforço, isto está sendo feito, por isso não vou fazer aqui assim um exemplo completo, acho que era só para você entender que está para sair. Só para deixar claro, o que é que a gente garante? Economia de tempo. O que é que depende da sua agência ou do seu time para poder ter resultados? Quer lançar mais campanhas? Depende do seu time interno ou da agência. Quer ter um CAC menor? Depende do seu time ou da agência. Quer ter maior LTV? Depende do seu time ou da agência. Quer melhor taxa de conversão? Depende do seu time ou da sua agência. Mas eu não tenho pessoas. Então nos contacta, a gente arranja alguém no nosso marketplace para ajudar você. Gostou? Digitalize isso ou envie um e-mail para fred@shifts.com.br. Terei o maior prazer de conversar com você. E algumas facts só para terminar aqui a apresentação. A gente só usa dados públicos, apenas aquilo que é permitido pelo seu site, lê-se o robots.txt. Usamos os LLMs mais conhecidos, ChatGPT e o Cloud. Não raspamos automaticamente sistemas privados, nem usamos ferramentas internas sem autorização. Usamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa de DPA, não tem problema, é só falar com a gente. O seu conteúdo não é usado para treinamento de IAs. Os dados são processados por conexões seguras. E basicamente usamos criptografia. Você mantém a propriedade do conteúdo gerado. O TurboFlow são super contexto. Estou começando, não tenho nada, não tem problema. A gente gera o super contexto e você passa a ter mais ideias do que teria antes e vai errar muito menos e com isso você meio que vai economizar. Ou passa a ideia para novos negócios em 2 dias, também dá. E no caso de BPMs, leia-se Business Process Management, isto não compete com BPMs ou IT Service Management, tipo Pipefy ou ServiceNow. A gente simplesmente executa a camada e depois a gente coexiste porque é uma tarefa que pode entrar no seu fluxo. Se quiser, pode usar aqui o QR Code para a gente conversar. E é isso. Eu queria agradecer o seu tempo aqui. Se tiver alguma pergunta e resposta, podemos abrir aqui, mas desde já quero agradecer a todos pela presença aqui.